Olá, você que está chegando por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática. Hoje, a aula de número 2, vamos estudar sobre as demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Só que antes de iniciarmos, propriamente neste conteúdo, vamos relembrar algumas coisas, algumas situações, alguns conteúdos que vimos anteriormente. Você está lembrado o que são retas paralelas? Então, são retas que não se interceptam em nenhum ponto. Possuem a mesma distância entre si em qualquer ponto tomado na reta. Então, exemplo simples, onde ocorre o paralelismo. Olha aqui o símbolo do paralelismo. Então, eu tenho aqui a reta S, tá? E a reta T. S é paralela a T. Podemos visualizar neste campo, várias retas paralelas, vários exemplos. Simples, mas que nos auxiliam a entender o conteúdo. Então, vamos falar um pouquinho também sobre reta transversal. Então, uma reta é transversal à outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Então, olha aqui, ó, apenas um ponto em comum. T é transversal a S e também transversal à reta R. Aqui, nesta imagem, nós temos exemplos, de ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo A e o ângulo 143 são ângulos opostos pelo vértice. Logo, eles possuem a mesma medida. Então, o ângulo A também vale 143. Fácil, fácil, né? Então, aqui, ó, o ângulo C e o ângulo 37. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Logo, são congruentes. E se são congruentes, claro, possuem a mesma medida. Fácil, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos, de retas concorrentes, retas paralelas e retas coincidentes, tá? Você notou que existem ângulos entre cada reta paralela e a transversal? Se sim, muito bem. Se não, preste atenção aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, mostrar aqui os ângulos, Olha, eu tenho aqui, ó. Outro ângulo aqui. Outro ângulo aqui, tá? Aqui. Ok? Então, podemos classificar os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal de acordo com a posição desses ângulos, tá? Então, classificar, Classificar dá nomes. Então, vamos dar nomes a esses ângulos formados por retas paralelas que são cortadas por uma transversal, tá? Então, dependendo da posição desses ângulos, eles receberão um nome específico, tá bom? Então, presta muita atenção. Então, se eles estiverem entre as retas paralelas, tá? Dizemos que esses ângulos, eles são internos. Se eles estiverem entre as retas paralelas, dizemos que esses ângulos são internos. Então, toda vez que falarmos, dos ângulos internos, então eles estarão para cá, ó, entre essas duas paralelas, que tá? A R e a S. Caso contrário, dizemos que eles são externos. Então, esses ângulos que ficam aqui, ó,
Esses são os ângulos externos. Então, já que a gente já viu essa diferença, né, dos ângulos internos, dos ângulos externos, vamos classificar alguns desses ângulos. Então, vamos começar com os ângulos alternos, tá? Bem simples, né? Até o nome já sugere, né, o significado dele. Ângulos alternos estão em lados diferentes da transversal. Então, observa aqui, ó, lados diferentes. Então, eu tenho um desse lado. Então, estão em lados diferentes da transversal. Se forem alternos internos, estão na região interna das paralelas, tá? Se forem alternos, olha, como é que você... Aqui, presta bem atenção. É bom verificar direitinho, né? Cada palavra, ó. Se forem alternos internos. Vimos agora que os ângulos alternos, eles estão em lados diferentes da transversal. Se eles forem internos, vimos, né, que eles estão nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Se eles forem externos, eles já estarão nessa outra região aqui, nessa de verde, ó. Externos, tá? Não é difícil, tá? É só você prestar atenção em cada palavra e entender o significado de cada palavra, tá? Se forem alternos, estão em lados diferentes da transversal, tá? Fixa bem isso aí. Externos, se forem alternos, externos, estão situados na região externa às paralelas. Então, até aí, né? Nada complicado. Então, vamos para o próximo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os ângulos colaterais. Então, ângulos colaterais, tá? Ângulos colaterais estão do mesmo lado da transversal. Não esquece isso, tá? Ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado da transversal. Então, dá uma olhadinha aí nos exemplos, ó. Tá? Do mesmo lado. Não importa o lado, mas eles, para serem colaterais, eles têm que estar do mesmo lado da transversal, tá? Se forem colaterais internos, tá? Eles estão na região interna das paralelas, ó. Se forem colaterais externos, estão na região externa às paralelas. Então, aqui, ó, externo. Ó. Eles estão do mesmo lado, tá? Estão do mesmo lado da transversal, mas estão na região externa. Ângulos correspondentes. Mas o que são ângulos correspondentes? Então, são ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Agora, claro, prestem muita atenção aqui no detalhe, ó. Um deles é na região das paralelas e o outro na região externa às paralelas. Não entendeu? Vamos voltar à leitura? Ângulos correspondentes estão do mesmo lado da transversal. Entendido? Mesmo lado da transversal. Só que um desses ângulos é na região das paralelas e o outro na região externa às paralelas. Se você vir aqui, né, nesse exemplo em que estão destacados os ângulos em azul, esses ângulos correspondentes, você vê a primeira condição, estão do mesmo lado de que da transversal, tá? Um na região das paralelas e o outro na região externa. Olha, um aqui e outro tá aqui fora, tá? Aqui também. Um está interno, aqui, ó, e o outro externo. Então, eles são chamados de ângulos
correspondentes. Então, vamos identificar os ângulos colaterais. Então, relembrando, né, o que são ângulos colaterais. São ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Então, olha, presta bem atenção. Eu tenho aqui a transversal, tá? Então, os ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Vamos começar aqui. A, B, E e F, tá? Então, vamos lá para anotar aqui o primeiro grupo, tá? A, B, E, F. O outro grupo, vamos lá, G, H, C e D. Vamos lá aqui, ó. G, H, C e D. E quem são os ângulos opostos pelo vértice? Então, ângulos opostos pelo vértice, aqui, ó, são G, E. Então, eles são ângulos opostos pelo vértice, mas tem muito mais. O H, o ângulo H e o ângulo F também são ângulos opostos pelo vértice. Aqui também, ó. O ângulo C e o ângulo A são ângulos opostos pelo vértice. E o ângulo D e o ângulo B, eles são ângulos opostos pelo vértice. Pessoal, agora é a hora de praticar um pouquinho daquilo que aprendemos na aula de hoje. E para finalizarmos, deixo aqui para você uma reflexão. Pessoas vencedoras não são aquelas que não falham, são aquelas que não desistem. Até a próxima aula.